esqueça de apoiar a gente no Apoia-se também, que é importante, tá? É assim que a gente se banca. Se banca, exatamente. O chamado veio, né? Exatamente. Eu comecei meio de supetão, assim, meio falando o que eu tava na minha cabeça, sem muita base teórica, digamos assim, né? O que eu fiz? Eu fui revisitar muita coisa, Foi eu se fui armar. cavucar, fui me armar. Aí renovei minha biblioteca quase toda de livros a respeito do assunto e tal. Mas eu tomei uma decisão de tentar ao máximo buscar a fonte primária, né? Então eu não vou ler a pessoa que está escrevendo sobre racismo agora. Eu quero ler o cara que estava lá no movimento abolicionista. E aí eu começo a cavucar esse troço e começo a ver minha voz ressoando lá nesses caras. Falei, caçamba, cara. Então quer dizer, esses caras já estavam falando disso que eu estou falando hoje, né? Com esse tipo de abordagem que eu estou fazendo hoje, há mais de 100 anos. Caralho. Né? Então, muito diferente do discurso atual. Então eu falei, então peraí, onde que a coisa se perdeu? E aí eu vou descobrir, inclusive com uma boa parte desses mesmos intelectuais que eu comecei a revisitar, que também era uma reclamação deles que em determinado momento da história do movimento negro brasileiro, eles tenham sido capturados politicamente, né, por interesses político-partidários. De que forma? Isso é algo que me parece, por exemplo, eu não sei se você está falando exatamente disso, mas eu fico vendo movimentos políticos que se apropriam do movimento negro para arrebanhar os negros. É isso aí. Sabe? Total. Foi Vira isso que eu massa percebi. de manobra. Foi isso que eu percebi. Falei, peraí. Então quer dizer que agora a pauta do racismo no Brasil pertence a determinado grupo, né, ou determinada ideologia que misturou a pauta do racismo a dezenas de outras pautas, virou pauta das minorias, né? E isso fez com que esses partidos, ou os grupos de esquerda, para ser... Sim, de uma maneira mais geral. De uma maneira mais geral. Então, falar sobre racismo virou assunto da esquerda, assim como falar sobre feminismo, falar sobre qualquer assunto desses sensíveis, né, assunto social, digamos assim, virou uma pauta dos partidos de esquerda e os movimentos todos, no final da década de 70, né, o grande movimento que surgiu, que foi o MNU, Movimento Negro Unificado, ele já nasce marxista, então quer dizer, aí a vertente marxista do movimento negro tomou conta de quase tudo, né? Então o discurso virou o discurso quase oficial, não só do próprio movimento, mas das referências que da onde o movimento vai começar a beber. Né? Entendi. Isso era algo que me chamava a atenção. Antes de conversar sobre isso com outras pessoas e tal, algo que me chamava a atenção era, por que o movimento negro, especificamente, assim, porque eu não tenho muito convívio com pessoas dos outros movimentos, Sim. Mas eu tenho um monte de amigo negro e a gente conversa sobre isso às vezes. E eu tava me questionando por que esse movimento não se alinha mais já que é para se alinhar com uma vertente política, por que não alguém que prega mais liberdade? O que se busca não é igualdade, não é liberdade? Por que não se junta com, sei lá, alguém que tá mais querendo isso? Aí conversando com o Alê, que ele também sentou aí nessa cadeira, eu perguntei isso pra ele, ele me disse que parece que só quem quis falar com os negros, de certa forma, foram esses movimentos de esquerda. Tu discorda disso? Eu discordo disso, porque assim, não é que só os movimentos quiseram falar com os negros, é que os movimentos falaram para os negros, nós queremos conversar com vocês, e aí os negros foram conversar com eles. Mas também porque aqui no Brasil, assim, quando a gente vai falar de movimento, o que é movimento? Bom, quem tem movimento é a esquerda, não tem direita no Brasil, né? Então até o momento não tinha uma coisa chamada direita, ou enquanto movimento, Entendi. né? Porque assim, se você pega os primeiros grupos de movimento negro no Brasil, o mais célebre de todos depois da abolição, talvez tenha sido a Frente Negra Brasileira. E a Frente Negra era um movimento monarquista, né? O grande líder da Frente Negra, que era o Arlindo Veiga dos Santos, ele era um monarquista, ele tinha um movimento pró-monarquia que chama patrianovismo. Depois eles acabaram se ligando ao integralismo e tal. Depois até o Getúlio dar o golpe e acabar com os partidos. Já que a Frente Negra virou um partido e aí eles tiveram que encerrar as atividades. Não quiseram voltar a ser só um movimento político e educacional e tal, mas aí desistiram, né?
Mas o fato é que a Frente Negra não era um movimento de esquerda, eles tiveram uma divisão logo no início, porque o Arlindo Veiga dos Santos era um cara, digamos assim, conservador, e o José Correia Leite era um sujeito mais progressista. Eles brigaram logo no começo, e aí o Correia Leite criou um outro jornal, criou a Chibata, criou e tal, e aí ele foi para uma outra vertente, né? Mais alinhada com o que se pensa hoje no movimento negro? Não também. Não? Não também, porque veja, por exemplo, você vai ler uma coisa que é muito curiosa. O José Correia Leite, ele viveu até a década de 80 e tal, e aí tem no YouTube tem uma reunião do Movimento Negro, do MNU, e que eles convidaram o José Correia Leite. Então tem um vídeo, né, sobre isso no YouTube, Convidaram eles quem? conversando. Eles convidaram o José Correia Leite, Ah, que é o José Correia Leite. Isso, um desses líderes eu entendi outra coisa, nada a ver. Vai. que é um desses caras da Frente Negra que se separou da Frente Negra e criou um outro movimento mais progressista, digamos assim. Mas o fato é que quando os caras se reuniram, o MNU se reuniu com o José Correia Leite e perguntou a ele o que ele achava do movimento negro atual, da década de 80, ele falou, eu acho que isso aí é uma correria atrás de política. Ele falou, parece sensato. Pois é, aí os caras falaram pra ele assim, mas qual é a ligação que você vê entre o nosso movimento de hoje e o seu, da década de 30, 40? Ele falou, não tem nada a ver. O que vocês fazem não tem nada a ver comigo. Caralho, que da hora. E assim, Falou tem no primeiro, YouTube isso tem no YouTube. Né? E tem um livro dele de entrevistas e que ele repete isso várias vezes. Né? Ele fala Esse o cara que era progressista. Exatamente. Caralho, cara. Né? Ele era contra, por exemplo, o negro ficar no pagodão. Falou, não, escuta aqui, nós temos que nos posicionar, a gente tem que aprender, a gente tem que se formar, nós temos que nos posicionar de frente à sociedade para tirar essa visão marginalizada que eles têm do negro. Vejam, o cara que era progressista na década de 30, 40. Né? Então, ele tinha consciência de que havia um trabalho doméstico a ser feito. Nós, negros, temos de... Que foi o que eu aprendi, entendeu? Que parar de esperar a benevolência Ninguém dos outros. esperava nada.